fiz essas visibilidades lésbicas e aí a gente trouxe essa visibilidade das personalidades, essas personalidades dessas mulheres lésbicas que estão ali justamente se descobrindo dentro desse espaço escolar. Como que a gente pode acolher sem excluir? Qual é essa linha tênue? O que a gente pode aprender aqui na faculdade? Quais as discussões que a gente pode gerar para tornar a gente mais capaz de receber esse olhar, esse carinho, sabe? E aí, eu acho que a Alicia e a Isabela, elas tiveram experiências muito parecidas, né, dentro da instituição escolar, que é a mesma. E aí, elas vão partilhar um pouco dessa vivência com a gente, para a gente conseguir entender e ter mais uma visão ampliada, principalmente a gente que é do campo da Baixada Fluminense. A gente precisa entender e ir mais a fundo nas subjetividades que a gente tem dentro da sala de aula. E aí elas vêm para compor isso com tudo, com a própria vivência delas e com os saberes que elas estão criando, esse próprio elo delas. E aí eu acredito que elas vão fazer isso com muito, muito, muito vigor. É isso, meninas. Dou espaço para a fala de vocês. Oi, gente. Boa noite. Divas, eu sou a Isabela. Eu sou uma mulher preta, gorda, com 22 anos, moradora do Duque de Caxias, mas precisamente no meu distrito Olavo. Se alguém aqui do lado tem esse curso, tem que pegar o Coab, que é muito difícil todos os dias. Mas eu falo um pouco para vocês sobre qual foi o momento que eu comecei a viver como Isabela. Porque tem todos os momentos que a gente pensa, tem todos os momentos da nossa vida que a gente lembra que a gente é a gente pensa que a gente começou a existir como nós, como a nossa personalidade própria. E eu acho que esse momento para mim começou durante o ensino médio. E para eu contar para vocês isso, vocês têm que entender um pouco do meu contexto como pessoa. E como sujeita, negra, periférica, vindo de uma família também periférica negra. Os meus pais são pessoas fenomenais e eu considero eles acadêmicos dos seus próprios modos. Meu pai é formado em Direito, minha mãe é formada em Pedagogia por esse chão da FEBEF. Eu fui criada com 8 anos aqui, eu caminhava por esses corredores. Meus primeiros livros que eu li foi do Pedro Bandeira, lá na biblioteca da FEBEF. Eu dormia no Pimba, eu comia por esses locais, eu sonhava no momento do bandejão. Minha mãe pedia, caraca, eu tenho que sair para levar minha criança lá para comer, para voltar, para ser quentinha, era todo um problema. Eu registrei esse momento. Então, coloque esse espaço para a gente agradecer toda a luta do corpo estudantil que foi para ter esse bandejão. E a minha personalidade como uma criança sempre foi muito uma personalidade regular, como posso falar assim. Uma personalidade tradicional. Eu sempre fui uma garota que gostava de coisas de garota, brincava com coisas de garota. Ninguém pensou que eu ia gostar de uma garota. Eu sempre gostei de rosa, Barbie, nunca gostei de me sujar, brincar na terra. Então isso nunca foi um motivo de questionamento para mim. Nunca questionei que a minha vida poderia ser de outra forma do que ela ia ser. Me apaixonei pelo menino quando eu era criança, fiquei perdidamente apaixonada por ele. Mas, com o tempo e com o amadurecimento, eu fui me recordando de algumas coisas de minhas primeiras infâncias. Então, com algumas conversas com a minha mãe e com algumas boas conversas com a psicóloga, eu descobri que eu também me apaixonei pela primeira vez por uma menina. A minha mãe me afastou dessa menina não por maldade, eu acredito, não por homofobia, mas porque eu era fissurada nessa menina. A gente stalker mesmo com 5 anos de idade. Era cartinha de amor que eu jogava na varanda dela, era desenho, era eu vou te amar pra sempre, era gente, mas coração. E eu achava ela mega madura, porque ela tinha 6 anos, uma garota de 6 anos mega madura. E eu era apaixonada totalmente por ela e eu não via isso como paixão. Todo mundo falava que eu queria ser como ela. Vamos lá, né, gente? Vamos conversar. Isso aqui não é querer ser como ela. Se eu quisesse ser como ela, eu vestia a mesma roupa que ela. Mas eu queria tê-la pra mim. Eu queria que ela fosse minha amiga. E não era bem amiga. Eu queria que ela
alguém que é filho do Silveira? Temos alguns aqui. Então, eu acho que só quem estudou lá sabe como é estar lá. E não digo que é uma escola que os professores vão te abraçar, mas seu corpo estudante te abraça do jeito que você é. E eu acho que no momento que eu entrei lá, eu falei, não, pô, vou descarregar, vou pegar muitos meninos, eu vou ser foda. É meu ano. E foi um ano que foi meio que meu ano, no primeiro ano. Foi um de muita descoberta, de muita pressão estética de outras pessoas, por mim mesma, pela sociedade, pelas mídias sociais. E era um momento que eu ainda não duvidava de mim, eu ainda não duvidava do que eu achava que era certo. A minha vida ainda era a mesma. Eu dava uma beijinha ali aqui e falava assim, ai, vive festinha, gente, para. Eu sempre admitia, eu posso beijar uma menina, mas eu jamais namoraria uma menina. E aí, menti feio, namorei, me apaixonei, me descobri. E aí começou outro tipo de processo que, no momento que eu estava me descobrindo, meus pais estavam me descobrindo. E para toda pessoa que não fica comportada dentro desse tradicionalismo que a gente vive, que é o relacionamento entre homens e mulheres de maneira heterossexual, a gente sabe que esse momento dos pais, por mais ok que os pais fossem, é um momento complicado. Eu acho que mesmo que os pais não sejam religiosos, super freestyle e tal, todos os pais esperam que o filho seja de uma certa forma. E quando a gente não corresponde às expectativas, a gente acaba tendo uma decepção com os nossos pais. Isso para tudo, né, gente? A gente quer ser pintor, mas para que a gente seja médico, a gente não correspondeu àquela expectativa. E eu acho que é um ponto muito legal que vai me apresentar melhor para vocês, que eu sempre fui muito ligada à minha família, muito ligada à minha mãe, muito ligada ao meu pai, que são casados e moram comigo na mesma casa desde sempre. E foi um momento bem difícil da minha vida, porque eu não estava só me descobrindo, explorando essa nova parte de mim que eu nunca achei que fosse existir. Eu estava sendo surpreendida por sentimentos que eu nunca achei que eu fosse ter. E meus pais estavam sendo surpreendidos por uma filha que eles nunca acharam que seria possível existir. Lembrando que meus pais são pessoas de 50 e poucos anos, relativamente novos. Só que eram pessoas criadas em um lar cristão, de famílias cristãs. Minha mãe veio da faculdade pública, mas sempre teve muito aquela coisa de, meu Deus, não pode, essas coisas, eu não vou ali falar que guia no inferno, mas no meu coração talvez eu ache que vá. E ela viu lá a filha dela indo para esse caminho. Eu quero dizer que por mais difícil que tenha sido esse caminho com os meus pais, eu tive muito apoio externo do local que eu estava na minha escola. Eu tive muito apoio de uma comunidade de amigas e mulheres incríveis dentro daquela escola, que eram pessoas que apoiavam você porque passavam pela mesma situação. No Roberto Silveira era muito comum a gente ver meninas chorando pelos corredores, porque a mãe tinha descoberto que ela beijou uma menina. Gente, quando eu falo comum, eu digo toda semana alguém ia pra sala da coordenação porque eu fui pega beijando no banheiro, porque isso era muito comum. Nem julgamento aqui. Porque isso era muito comum. E aí a coordenadora pegava, chamava o pai, ela estava beijando o banheiro, estava beijando quem? Esse aí é um pouco sensível, quem estava beijando. E várias amigas minhas foram expulsas, não foram expulsas, mas os pais tiraram da escola porque, né, a escola estava corrompendo. Eu acho que todo mundo que não Roberto Silveira, o pai já falou, nossa, aquela escola te mudou, aquela escola fez isso com você. Gente, não, era sempre assim. E essa foi uma breve introdução sobre o meu encontro com a lesbianidade ou a homossexualidade no geral. E eu vou contar mais um pouco para vocês enquanto a gente for conversando, mas eu acho que vocês conseguiram entender um pouco. Vamos lá. Gente, primeiro eu fico um pouco nervosa, porque é muito difícil vir aqui, por mais que eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, são meus amigos, pessoas que transitam sempre no meu cotidiano, mas é sempre uma experiência de dificuldade, ter que falar em público, falar para algumas pessoas.
uma experiência de dificuldade, ter que falar em público, falar para algumas pessoas, principalmente sobre um tema que é tão custoso para mim, que atravessa tanto a minha vivência, e sobretudo aqui na FABEF, que é a minha casa, que é um dos espaços, para além também do Humberto Silveira, que foi o meu primeiro lugar de desenvolvimento, onde eu senti que eu estava iniciando na construção da minha identidade. A FABEF também é esse lugar para mim. Então, queria já desculpar, eu fiz um mini roteirozinho que eu acho que eu não consegui tanto, mas eu fiz para conseguir nortear o que eu gostaria de falar. Vou começar me apresentando, então. Eu sou a Alicia, eu tenho 22 anos também. Eu sou aluna de pedagogia daqui desde 2022. Estou aí uns 3, 4 anos no curso. Sou educadora, formada pelo curso normal, também do Humberto Silveira, né? Foi a escola que me construiu, que me colocou dentro da educação, que fez com que esse caminho se iniciasse para mim. E eu decidi continuar dentro dessa área, que é a área que eu sou apaixonada, e que hoje em dia tendo a oportunidade de não só vivenciar as minhas experiências na vida pessoal, mas de conseguir também levar muito de mim para dentro do espaço que eu trabalho. Eu fui bolsista do NUDES, que está organizando aqui essa mesa aqui, essa roda hoje. Fui bolsista por um ano do NUDES, bolsista de extensão. E o meu projeto era falar sobre gênero e sexualidade nas escolas, né? Então, a gente ia para as escolas, né, especificamente para uma escola no Pilar, que é o Cora Coralina. Eu desenvolvi um trabalho lá com os outros bolsistas por um ano, em que a gente fazia esse movimento de levar essa temática para dentro desse espaço, né? Que foi um movimento que eu gostaria que tivessem feito quando estava na escola. E é um espaço que carece demais disso, né? Sobretudo, eu acho que a gente pode ampliar essa discussão para todas as faixas etárias, né? Para todos os segmentos de educação, mas eu acho que no ensino médio, principalmente, que é esse espaço onde a gente está começando a entender, né, o mundo ao redor, começando a se vulnerabilizar para o mundo, começando a explorar a nossa sexualidade, a construir a nossa identidade, e isso é muito difícil. São muitas questões que a gente vai lidando nesse processo. Então, eu vejo, né, sendo uma adolescente, que foi, né, uma adolescente que na época eu não me entendi enquanto lésbica em todo o período do ensino médio, mas já me entendendo enquanto uma menina que me relacionava com outras meninas e que isso era algo firme na minha vida e que não era uma fase ou algo com que eu fosse passar só ali naquele momento. Eu acho que eu tive esse entendimento assim desde as minhas primeiras experiências. Isso passou a ser uma demanda para mim. E aí, hoje tá aqui podendo falar sobre isso. Teve um outro evento também nessa época do Orgulho da Visibilidade Lésbica, em 2023, organizado pela Isabela, que também foi um espaço onde a gente pôde ter essa troca. Ano passado não teve por conta da ocupação, mas esse ano, enfim, o pessoal que ainda está na bolsa quis fazer esse evento novamente, e aí o Kaique falou comigo, e eu aceitei, óbvio, de cara, mas também foi uma tensão assim, para mim pensar o que eu posso falar, o que eu tenho para contribuir com isso, principalmente porque eu sinto que esse assunto, para a gente que está dentro da comunidade, dentro da bolha, a gente está sempre trocando experiências, a gente está sempre falando sobre esse assunto, mas é muito no ordinário do nosso cotidiano, né? Parece que é normal. Sim. É estranho pensar que não é normal para muita gente, né? Mas eu sinto que esse movimento que a gente faz de pensar a nossa sexualidade, ele está muito atrelado a se sentir enquanto diferente, né? A gente tem um ponto de referência quando se fala de sexualidade, né? Que é essa performance, né, do homem heterossexual. E quanto mais você se distancia disso, quanto mais a sua performance no mundo ela vai para um lugar diferente desse, mais isso vai ser uma questão para você. Mais isso vai não só
característica, da sua personalidade, mas isso vai se tornar uma questão porque isso vai te colocar numa posição de diferente enquanto aquilo que é a nossa referência, né? E aí isso vai pautar a sua relação com o mundo, a sua relação com a sua família, a sua relação com o seu trabalho. Isso vai atravessar diversos aspectos da nossa vida cotidiana, né? Então, eu sinto que por isso eu tô sempre pensando muito nisso e tendo isso como uma questão para mim. E aí nessa época de visibilidade, de orgulho lésbico, eu acho que muito mais, eu vejo que existe muito mais essa necessidade de trazer essa questão para o centro do nosso debate, para além de serem datas simbólicas, né? Hoje, que é dia 19, que é o dia do orgulho, e no dia 29, que é o dia da visibilidade, para além de serem datas simbólicas, eu sinto que são datas convidativas mesmo, um chamado social, sabe? Que eu acho que a gente precisa fazer para convocar as pessoas para estar olhando para a nossa realidade, para estar enxergando a gente e nos vendo mesmo enquanto visível, que é uma experiência que a gente não partilha na maior parte do tempo, né? Eu acho que a comunidade LGBT de modo geral, mas aí falando especificamente de uma vivência lésbica, a gente está num lugar de muita invisibilidade a todo tempo, né? A gente não é vista e quando somos vistas é no lugar da estereotipação, é no lugar da fetichização, é no lugar de quem sei lá, da vulgaridade, é sempre muito atrelado a coisas muito negativas, né? A gente não tá assim pro mundo da mesma forma como os outros estão. E isso também, né, vem de recortes muito específicos que são da nossa vivência, né? Então, deixa eu ver. Eu acho que eu vou começar falando então um pouco sobre o meu percurso. Eu assisti um vídeo, gente, da Dandara Suburbana, foi na semana em que a Preta Gil faleceu, em que ela postou um vídeo falando sobre a importância da gente contar as nossas narrativas, né? A importância da gente falar sobre a gente, da gente escrever sobre a gente, da gente contar as nossas histórias. E quando eu assisti esse vídeo da Dandara Suburbana, inclusive ela teve aqui na FBF no ano passado, acho que foi no ano passado, no feriado do ano passado, ela falou um pouco sobre isso também, e aí eu fiquei pensando, fazendo um diálogo com uma frase que eu adoro muito da Audre Lorde, que ela fala que se ela não tivesse se definido para ela mesma e para o mundo, né, ela teria sido esmagada e comida viva pelas ideias que as pessoas fazem sobre ela, né? Ela sendo uma mulher negra, também lésbica, né? A Audre. Então, fazendo esse paralelo, né, entre essa frase da Audre que é muito forte para mim e a vivência, né, que a Dandara Suburbana estava falando sobre essa importância da gente contar as suas narrativas, eu fiquei pensando, né, sobre a minha trajetória. Eu não... Enfim, eu acho que essas mulheres têm muitas coisas a ver comigo. A Dandara, eu acho que não é uma mulher lésbica, mas ela também é uma mulher negra. E aí, só por isso, já é um outro recorte mais específico ainda de ser uma mulher lésbica, ser uma mulher lésbica negra. Então, você está duplamente invisibilizada, você está duplamente ali nas bases da pirâmide social, lá embaixo, nesse lugar mesmo que está sempre representado de uma forma muito negativa. E aí, enfim, eu acho que a gente tem que fazer também essa interseccionalidade. Desculpa, essa palavra é difícil de sair. A gente tem que fazer, né, esse paralelo entre essas vivências, porque quando a gente vai pensar na vivência de uma mulher lésbica, essa mulher está vivendo algo, é uma mulher lésbica branca, né, ela está vivendo um recorte específico de mundo, e as mulheres lésbicas negras, né? Como eu e a Isabela, a gente está vivendo outro recorte, e as mulheres indígenas, e as mulheres trans, e por aí vai. São muitas especificidades assim, da nossa vivência. Tanto por termos, né, um marcador racial ali que está atravessando diretamente, mas também, obviamente, por sermos mulheres lésbicas, né? Eu acho que tem algo que eu sempre penso muito sobre a nossa vivência, que eu acho que é aquilo que radicaliza, assim, essa diferença entre as mulheres lésbicas e
nós somos um contraponto muito forte àquilo que está como central na nossa sociedade, daquilo que é uma... Boa noite. A gente está fazendo um contraponto central ali àquilo que se tem enquanto ideal de uma performance feminina, né? Que é essa adoração e esse desejo pelos homens, né? A gente cresce exclusivamente não, absolutamente todo mundo, né? Seja mulher ou homens também, né? A gente cresce tendo o masculino enquanto referência de tudo, né? E aí você cresce ali sendo ensinado que você precisa se relacionar com homens e de que não só você precisa se relacionar, mas você vai amar homens, você vai amar o que os homens produzem, você vai amar o que eles falam, você vai seguir as regras que eles colocam. A sua vida vai ficar em volta deles, né? A gente vive nesse mundo muito falocêntrico, né? Muito centrado na figura masculina. E quando uma mulher lésbica, ela se desloca desse lugar, né? E aí ela afirma para o mundo de que ela não vai fazer isso, né? Ela está rompendo com uma ideia muito central, que é essa servidão ao masculino, essa servidão aos homens, né? A gente nega o acesso dos homens ao nosso corpo. E isso quebra qualquer expectativa social que se tem para uma ideia do que é uma mulher, né? Do que deve ser uma mulher. Eu acho muito interessante esse ponto, porque quando eu penso em todas as nossas instituições sociais, elas são muito voltadas para o homem, para a liderança do homem, o homem como cabeça da família, o homem como cabeça da igreja, o homem como cabeça do Estado. Até no terreiro. Até no terreiro. É foda. Então, quando a gente tem todas essas expectativas quebradas pelo não acesso do homem ao nosso corpo, é como se tudo que a gente acredita como sociedade, tudo que a sociedade diz de nós, fosse esmagado. Eu acho isso bizarro, como o fato de você escolher ou não deixar essa pessoa te tocar, jogar com você ou te beijar, parece que acabou você para a sociedade. Vocês podem interromper, porque eu acho que eu falo muito também. E aí, enfim, é isso, né? É uma subversão que a gente faz. A gente transgride uma norma que está imposta pra gente de uma maneira ali basilar de organização social, né? Então, isso é um processo de muita dor para muitos de nós, né? Eu acho que para a maioria de nós. Mas também quando você consegue atravessar essa ponte, quando você chega do outro lado, gente, o mundo é lindo. Você vê as coisas de uma outra maneira, assim. E eu acho que para mim o processo foi um pouco esse, não romantizando esse processo e muito menos romantizando a nossa vivência de dia a dia, que não é fácil, que é muito dura muitas vezes, mas eu não vejo, né, como outra possibilidade de existência a não afirmação de quem eu sou. Eu acho que a gente, por mais que precise vivenciar experiências muito difíceis, né, não precisar no sentido de ser necessário, mas a gente acaba vivendo inevitavelmente experiências muito difíceis quando a gente vai fazer esse processo, mas enfim, é algo necessário, assim, para que a gente consiga se afirmar, consiga construir nossa autoestima, nossa identidade. Lia. É muito foda, né, que você está falando, e assim, a gente sabe que orientação sexual é muito quer, e eu queria muito entender como é que é para vocês você falou muito sobre essa transgressão das mulheres lésbicas, né? E aí eu queria saber como é ser também uma mulher feminina, né? Porque eu acho que quando a gente entra também na linha dos estereótipos, a gente sabe
Essa parte que você falou, Lia, primeiro, sobre a questão de ser duas mulheres femininas performando lesbianidade, eu acho muito engraçado, porque se você é uma mulher lésbica, provavelmente você já teve uma fase, você, falando com tudo, teve uma fase que você quis fazer um corte aqui, quis usar roupa larga e falar, não, pô, aqui elas eu pego todas, que joga no meio da mãe, que aqui vai todo mundo. E eu tive essa fase porque eu acreditei que isso poderia me reafirmar como uma mulher lésbica. Da mesma forma que eu acreditava que certos tipos de fala, certos tipos de conteúdo deveriam ser consumidos por mim porque eu sou uma mulher negra. Eu não posso gostar de tal coisa por ser uma mulher negra e eu não posso me vestir de tal jeito por ser uma mulher lésbica. Eu acho que isso quebra muito, porque quando nós, mulheres lésbicas, estando já no padrão da sociedade de vestimenta, e a gente dá um pulo nisso, gostando também de mulheres, as pessoas ficam chocadas, mas como assim? Você está performando tanta feminilidade? Desculpa, o que é mais lésbico do que a feminilidade, do que ser mulher, do que o feminino? Pra mim não é nada. Quanto mais rosa eu coloco em mim, mais sapatão eu tô. Na minha cabeça, a Barbie totalmente lésbica. Ela é caminhoneira, exatamente. Eu acho que, falando por exemplo da Lia, né, sobre essa representação de feminilidade. Gente, eu acho que isso é um tópico que, assim, eu penso pelo menos isso por 2 pontos. Eu acho que, primeiro, a gente não pode não falar de um certo privilégio que essa vivência carrega. Eu acho que ser uma mulher lésbica que não está rompendo esteticamente, né, com um padrão de feminilidade, que não está causando esse impacto visual nas pessoas, faz com que elas romantizem muito mais a nossa vivência, com que elas também nos vejam num lugar diferente da mulher desfeita, né? Mais aceitável, dá uma passabilidade, né? Um lugar mais aceitável, de passabilidade, né? Em que, assim, a minha própria família mesmo, eu já cansei de ouvir falas desse tipo, né? Eu tenho, por exemplo, uma tia minha que também é lésbica, que é uma lésbica desfém, e constantemente, assim, principalmente acho que no início, né, quando eu compartilhei com a minha família sobre a minha sexualidade, isso sempre era colocado em pauta, né? De que, mas assim, você não precisa se vestir de homem, né? Não, mas que bom que pelo menos você não se veste de homem, sabe? Você não é lésbica escrachada. Você não é lésbica escrachada, né? Você ainda é uma mulher, né? Você ainda é vista enquanto uma mulher por essas pessoas, que eu acho que é o que acontece no movimento inverso quando você é desfeita. As pessoas passam a te enxergar no lugar de não mulheridade mesmo, como se você quisesse ser um homem, como se você quisesse, como se você não pudesse ser uma mulher que está aí querendo experienciar um estilo diferente. E, consequentemente, isso vai trazer também uma carga de violência, acho que física até muito mais, violência muito mais explícita do que para mulheres lésbicas que não estão nesse lugar, né? Mas, em contraponto a isso, a gente carrega uma invisibilidade 100%, gente. Porque, assim, as pessoas dificilmente vão encarar e vão, acima de tudo, validar uma mulher lésbica que não está nesse lugar da representação ali do estereótipo, né? Que não tem cabelo curto, que não tá... Você nem é tão lésbica assim, sabe? Ou então, sei lá, de repente você é lésbica porque você não arrumou um namorado, porque você não arrumou um homem de verdade. Você é bi, né? Você não é lésbica. As pessoas sempre deduzem isso também. Sexualidade, não fosse um problema, né? Mas eu vejo isso como uma tentativa muito grande de afastar mesmo as mulheres desse lugar, sabe? Eu sinto que muitas mulheres lésbicas, e aí eu acho que isso também atravessou um pouco a minha vida, demoram muito tempo para se entenderem enquanto lésbicas, porque elas sentem que precisam performar ali no mundo um determinado comportamento. E aí, se você é uma menina que, como a Isabela, como eu também, né, não soube desde sempre que era lésbica, ou que não gostava necessariamente de coisas que são consideradas
mulher, que é a sapatão, a diferente, você vai falar, eu não sou assim, né? Eu não sou assim. Eu acho, então, que eu não sou lésbica. Eu acho, então, que isso não tem muito a ver comigo. E quanto mais esses estereótipos, eles... Passageiro, coisa boa. Exatamente. Quanto mais esses estereótipos eles vão se criando, a gente vai se afastando muito mais desse lugar de reconhecimento que também pode ser o nosso, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Não sei se deu pra responder. Eu acho que, cara, você vai ser respondida com força. Mas eu não vou voltar rapidinho na perguntaria, porque eu acabei de pensar uma coisa. Que o meu processo de descobrimento foi muito diferente do processo de descobrimento da minha namorada. Porque ela era uma mulher, uma criança, uma menina que gostava de brincar com os meninos na rua. Que adorava ralar o pé, que chegava e odiava brincar de Barbie, de boneca, que não gostava de ficar com meninas, que gostava de estar lá naquele ambiente e que até muito adolescente pensava que ali era o ambiente de segurança dela, entre os meninos, os caras e tal, porque eles a entendiam, eles estavam ali e ela sempre soube que tinha algo de errado com ela sempre soube que aquilo ali, o que esperavam dela não ia rolar. Poderia até rolar, mas ela nunca seria feliz com isso. E eu acho que isso tem muito a ver com como a gente performa a nossa sexualidade das pessoas. O jeito que ela performava a infância dela era muito diferente. Amiga, eu vou te dar a palavra, tá bom? Eu jamais te pegaria a palavra. O jeito que ela performava a infância dela, de um jeito totalmente natural, era muito visto como coisa de menino, ou seja, coisa de sapatão, ou seja, coisa errada. Eu só queria dizer que a resposta de vocês foi muito assim, elucidativa. Eu acho que dentro da minha comunidade, eu não tenho muito contato com lésbicas femininas, né? No caso, ou a gente está na linha do gênero fluido, ou da não binariedade e tal. E aí, o que eu ouço muito é sempre um ódio ao feminino, né? Então, por exemplo, quando alguém fala, pode ser viado, pode ser muito forte, muito extravagante e tal, você não pode performar tanta feminilidade que isso vai causar um ruído. E aí, quando é o caso, assim, de uma mulher lésbica que performa essa feminilidade, isso também está sendo negado a ela, de certa forma, justamente por causa da violação dela. Então, a feminilidade ela é enxergada como um serviço ao homem também, né? Então, se a gente não quer servir ao homem, mas a gente quer performar feminilidade, ué. Ou você vira um homem, uma caminhoneira, um machinho, ou você se decide, vira por volta a ser normal. porque eu vou performar feminilidade se não for para impressionar o homem, né? Pra quê? Eu acho que isso se resume ao ódio que a instituição falocêntrica sente na mulher. E somos literalmente o berço da sociedade, sai da gente, o ser humano, tudo isso, o leite jorra, a vida jorra da gente, mas mesmo assim somos sempre o elo mais fraco, a mais frágil, a que tem que ficar em casa. E antes de lésbica, eu sou mulher. E por ser mulher, eu sou lésbica. Eu acho que isso. Ai, amiga, obrigada. Obrigada. Pensei nessa cara. Eu acho que isso é muito, muito fundamental, carrega muito da vivência da mulher lésbica, porque ela não é só uma sexualidade, é um total desvio da norma. E por ser um total desvio da norma, ela é odiada e atacada de diferentes vias e diferentes maneiras. Eu acho que você foi dica na sua pergunta. A Camila. Ai, meu Deus. A Dara. Tá, então, calma lá. Vamos então partir para o nosso momento de perguntas. E aí eu abro a sessão de perguntas e aí vocês se inscrevem. Não precisa se inscrever porque eu não tenho papel aqui, mas a gente vai por vez levantando a mãozinha. E aí eu vou dando a voz para vocês. Vamos fazer assim? A Camila já estava na fila, então eu vou dar a voz para ela. A Dara primeiro, então. Vamos responder a Dara, depois a Camila e depois a Raíssa. Ah, eu sou uma pergunta. E o Guilherme. Da Camila não é pergunta. É uma dela. Tá, amiga, vai caber também, porque elas vão completar. Enquanto a gente está pensando assim, resgatando memórias minhas, eu sou uma mulher fã. E eu lembro que na época eu era muito nova, assim, muito nova,
mulheres, pra mim, era muito mais fácil pensar que eu era um homem. E aí passar por todo esse questionamento meu, que não teria problema algum se eu quisesse, de fato, se eu sentisse necessidade de eu transicionar, de eu me ver, sabe, nesse espaço. Só que não era isso. E aí eu passei muitos anos jurando pra mim mesma que eu era um homem, porque pra mim era inadmissível mulheres gostarem de outras mulheres. E eu fiquei muito presa nisso. E aí eu fico também pensando que se, por exemplo, se como o Moody's tivesse passado pelas escolas que eu estive, com certeza isso na hora seria quebrado. E aí, com certeza também teria novas possibilidades, teria mais referências. E aí, não sei, estou pensando aqui, meio reflexiva, estou muito feliz por vocês, a mesa, pela conversa, está sendo muito legal. Bom mesmo. Eu vou puxar um asterisco, porque eu ia fazer uma pergunta que é parecida com essa, rapidinho. Vocês já tiveram a vivência do Roberto Silveira. E aí, vocês já relataram que foi o espaço de acolhimento, mas às vezes mais por parte das próprias alunas do que dos professores. E aí, a gente pensa qual é essa linha tênue, porque a gente está se formando aqui educadores. Então, como que vocês acham que deveria ter sido o olhar de cuidado para a gente conseguir perceber? Porque acho que às vezes vai muito além do que a gente só saber que existe, a gente saber que existem meninas da nossa turma que vão ser lésbicas, pessoas que vão se entender como pessoas não binárias, que vão ter pessoas bissexuais. Saber, tudo bem, mas como vocês acham que seria, de fato, ter sido, esse sentido, enxergadas, assim, vistas pelos professores também, receber esse acolhimento? E isso vai muito da Camila da instituição escolar também estar preparada. A instituição, como a gente é a instituição, nós somos a instituição, nós somos a escola. Então, como que a gente se prepara? Como que nós, os docentes, vão estar dando nessa sala de aula, olham para a comunidade lésbica com mais carinho, com mais afeto, sem tantos estereótipos também, porque às vezes até a gente, enquanto docente, cai nesses estereótipos aí, meio que se perde, a gente só nota o que está ali muito na cara e a gente não procura, não tem esse olhar mesmo de cuidado. Pode, acho que pode responder a Camila, aí já vai a Camila. Depois fala E a Dara, Depois a Camila. a Camila, depois a Dara. Pra eu pegar o da Camila. A Dara é melhor. A gente já vai. então, deixa eu dar para vocês responder as três. Acho que tá pra. A Dara fez a pergunta já. Então a resposta da Dara foi antes. Aí Camila. Gente, eu vi tudo que a gente perguntou. Eu comecei a achar que era pergunta que eu vou ler uma antropologia. Amiga, eu tenho que ter resposta pra essa pergunta. Eu vou respondê-la. Amiga, jamais ser ignorada, jamais. Amiga, por isso eu vou começar a falar. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a questão racial e a sua pergunta sobre se ver como uma mulher negra dentro de um relacionamento interracial e se ver como uma mulher negra dentro de um relacionamento. Oi? Brincando. Não fala. Falei que eu não tenho experiência com isso. Eu não palpito também. Tô brincando. Eu não palpito. Frente a outras pessoas, eu não palpito. Calma aí, ó. Bateu, doeu, você fica aqui, tá? Sentiu? Eu acho que tem um texto do livro da Audre Lorde, Eu Sou Sua Irmã, muito bom, que resume um pouco sobre essa questão da interracialidade dentro do relacionamento. Que ela fala, dentro da comunidade lésbica eu sou negra. Calma aí. Dentro da comunidade lésbica eu sou negra e dentro da comunidade negra eu sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e outros milhares de mulheres negras são parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é uma questão negra, porque milhares de lésbicas e homens gays são negros. Não há hierarquia na opressão. Eu acho que é um texto muito poderoso que fala que quando a gente está num relacionamento interracial, a gente se vê duplamente no espaço de opressão. Quando estava lendo o Lacerda Lopes Louro, ela estava falando sobre a questão de estudos feministas e o início de todos os estudos feministas e como eles eram totalmente visualizados pela lógica
a mulher negra continuava morrendo e apanhando da polícia na rua. E a mulher negra nunca em nenhum momento deixou de trabalhar. Ela sempre trabalhou. E eu acho que eu tô pegando esse gancho porque é muito importante quando a gente olha para a visão macro, que não tem como eu falar para vocês que antes de lésbica eu sou negra e antes de negra eu sou lésbica. Eu acho que a gente tem que entender que somos todos grandes conceitos de vários tipos de denominações dentro de nós. Não se caracterize somente pela sua racialidade. Sua racialidade é a coisa mais importante, eu acredito. Uma das coisas mais importantes da sua vida. Mas a sua sexualidade vai ser a cada igual. Então não ache que um vai superar o outro, vai ser pior do que o outro. E dando esse conselho motivacional aqui para todos, eu quero dizer que quando uma mulher negra está num relacionamento com uma mulher branca e ela se vê nesse local de ser a mais masculina, é muito foda, porque quando a gente está nesse ambiente, a gente se coloca nesse local e a nossa parceira também nos coloca nesse local. Não é uma questão única, é uma questão dupla. A gente está ali num espaço confortável para abraçar a nossa feminilidade. A gente está ali num espaço confortável para ser a protegida e não a protetora. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar pensando e não nos responsabilizando, não nos culpabilizando de nenhuma forma. Porque eu acho que todo tipo de opressão e todo tipo de discriminação não tem que ser algo que a gente tem que se culpar. Não é algo que a gente tem que pensar, eu me coloquei nesse lugar, então a culpa é minha. Mona, anos de você já estava rolando uma pressão muito foda para que isso acontecesse. Isso tudo é uma razão de um sistema muito maior de opressão às mulheres e às pessoas negras. Então, eu acho que quando a gente está no relacionamento racial, é de extrema importância que a gente esteja com pessoas, esteja com parceiros que abracem a nossa negritude, que abracem o nosso tornar-se negro. Uma mulher se reconhecer negra dentro de um relacionamento com uma mulher branca, imagina como deve ser louco para a cabeça dela. Como eu falei, eu não sei, eu não palmito. Mas eu imagino que deve ser. Eu acho que deve ser uma coisa bem complicada, porque eu acho que a avó Adrilóide ou a Bel Hooks que falou que quando a diferença se tornou perigosa, a semelhança foi o que se tornou um lugar seguro. A gente falou tipo isso. Parafraseando aqui, se eu posso, a Bel Hooks. Eu acho um ponto muito engraçado, porque as mulheres negras, diz bem principalmente, não procuram mulheres negras femininas. Igual homens negros que estão com dinheiro não procuram mulheres negras para compactuar o dinheiro de influência. Eu acho que é um ponto aí que a gente pode desenrolar mais um pouco. Queria fazer um adendo, né? Porque a Isabela disse, esse lugar de relacionamento entre mulheres negras e mulheres brancas, gente, você vai estar compartilhando de uma vivência que é muito semelhante, que é a da sexualidade, que está ali dentro daquele afastamento ali da norma, mas ao mesmo tempo, se a gente não faz essa interseccionalidade, né, pautando as raças, né, dessas mulheres, isso vira um debate muito vazio e eu acho que a gente tem que ter esse olhar o tempo inteiro, tanto externamente quanto nós, né, que enfim, estamos dentro dessas relações, a gente precisa o tempo inteiro estar atento, porque esse lugar ele é muito sutil. Não é algo que vai ser verbalizado na maioria das vezes, não é algo que vai ser sequer percebido, sabe? Nem pela mulher negra, nem pela mulher branca. Mas vai acontecer, já é muito comum, né? Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima hostil, assim, porque a gente entende, socialmente, pelo menos, que dentro dessas relações vai existir aquela mulher que vai estar ali no lugar da mulher, performando a feminilidade, enquanto necessariamente precisa existir a outra que vai estar fazendo o papel do homem, né? É difícil para a sociedade conseguir conceber relações onde esse dispositivo masculino ele não existe, né? Então, quando a gente vai pensar essas relações entre mulheres, eu acho que primeiro a gente precisa pensar em descolonizar o
olhar para essas relações e esquecer totalmente essa performance de masculinidade que necessariamente precisa haver para a gente corresponder a esse padrão. Então, primeiro, eu acho que é afastar esse olhar das nossas relações e, em segundo lugar, realmente ficar muito atento para ver o que a gente está ali conseguindo, o que a gente está reproduzindo. Na maioria das vezes, sem querer, mas você acaba reproduzindo, né? É uma dupla opressão. Então, dentro dessa relação entre uma mulher lésbica branca e uma mulher lésbica negra, essa mulher lésbica branca, ela vai estar aqui num papel de superioridade dentro daquela relação. E quem está nesse papel, né, quem tem, enfim, o poder na relação é quem vai criar a narrativa. Então, facilmente você vai ver casais interraciais onde a mulher negra é a mulher de fé, e aí ela acha que ela precisa pagar tudo, ela acha que ela precisa ser ativa sexualmente, ela acha que ela precisa... Ela acha que ela precisa corresponder a todas essas expectativas, né, do mundo masculino, enfim. Você precisa ali existir como um homem existiria naquela relação, enquanto a mulher lésbica branca vai estar ali sendo a princesa ali daquele contexto. Então, enfim, eu também tenho essa vivência? Não, graças a Deus. Mas é duro, né, gente? É duro demais, assim. Tem uma música do Rico da Laçã que ele é um homem negro, né? Que não que é Braille, que ele fala, tá contando, né, a relação dele com a fé, muito maravilhoso e tal, e no meio da música ele para, e ele fala, saiba que nessa relação alguém foi senhor, alguém foi escravo, então você já entende que ele tá falando que ele tá apaixonado por um homem negro, né? Sim. Essa música é muito boa, né? E eu acho que é perfeitamente o que a Alice falou, porque é tipo, a gente é colonizado, é muito difícil pensar relações sem esse dispositivo. E antes mesmo de, por mais que esse casal birracial exercite a compreensão, exercite essa troca, naturalmente alguém já colocou os papéis ali. Então, é um processo assim, delicado. Eu fiquei pensando isso porque a gente fala sobre a construção, a gente fala sobre construir, e a construção da mulher, ela parte a partir da construção da mulher branca. E aí, quando se constrói a mulher branca, bom, se constrói o ideal de mulher, e aí a gente que não está nesse lugar de mulher branca, a gente fica ali só tentando se construir a partir dela, da construção dela. Então, mesmo que esse casal, que seja, por isso que eu perguntei isso, porque mesmo que esse casal tenha, a Maria falou, tenha todo esse exercício, ainda está muito posto ali, quase que na nossa veia, sabe? Na nossa inspiração, que existe uma mulher, existe um ideal de mulher, e até mesmo nessas relações onde são duas mulheres, esse ideal ainda precisa ser colocado posto ali, nascida precisa ser subformado. E esse ideal parte a partir da raça. Eu acho que, não sei, acho um pouco disso que eu diria. Dialogando um pouco com o que a amiga Dara falou, aqui a gente tem um tema que a gente gosta de falar muito, não? Que é a partilha do amor. E aí a partilha do amor, que é um conceito trazido pela Marisa Zanello, ela fala sobre como isso está posto para os homens. Vocês, enquanto mulheres negras e lésbicas, vocês sentem que nessas relações que se estabelecem entre mulheres, também há uma partilha do amor? E de que forma essa partilha do amor ela se põe? Pessoal, a gente vai se encaminhando aqui pro final da nossa roda de conversa. Então, já deu quase já deu uma hora. Não precisa acabar agora, gente. Calma. A gente vai recolher as perguntas que estão na fila e as meninas vão responder. A gente vai ter esse diálogo e aí a gente vai se encaminhando para encerrar, tá bom? Porque o nosso horário está se esgotando. Então, a gente vai seguir essa lógica. Como ele fez a pergunta dela. Eu vou na pergunta da Camille e depois a gente vai voltar na sua pergunta. Não, veja bem, eu vou deixar eles fazerem as perguntas deles. Isso, aí vocês pegam. Não, melhor. Você prefere uma? Beleza, eu respondo a da Camille, depois responde a minha, aí vai Raíssa e Guilherme pra gente finalizar, tá bom? Beleza. Amiga, a gente vai na. Não, a gente vai na amiga. A da Ana. A da Ana precisa falar todos. Tá bom? Aqui ninguém vai ser esquecido. Então vamos lá, Ana, Raíssa e Guilherme. E a gente termina.
já é uma coisa que diz muito. Quando você tem alguém para fazer o seu baby rap, quando você tem alguém que compartilha daquele tipo de De segurança. segurança, de vivência, de cor, quando você sabe as dores que aquela mulher passou na infância, eu acho que é uma parada muito triste, porque você sabe que aquela pessoa sofreu. Você não queria de nenhuma forma a pessoa que você ama, que você sente tanto carinho e afeto, tenha sofrido as dores do racismo que você sofreu na infância. Mas você sabe que ela sofreu. E por isso você faz de tudo para você reparar aquilo. Mas de outro lado, você também é uma pessoa preta, que sofreu as mesmas dores. E fica nesse vai e vem da gente tentando curar e lamber as nossas feridas. E eu acho que isso é uma coisa muito especial e muito única em um relacionamento de duas mulheres pretas. Eu queria também comentar sobre isso, que da conta da Dária. Eu acho que você constrói um tipo de vivência, gente, que assim, você vai construir porque você tá ali, são dois dispositivos muito parecidos, né? Já engaixando um pouquinho na pergunta da Camille, são dois dispositivos iguais, né? Então, quando você tá ali partilhando de uma vivência, tanto de gênero quanto racial, com a pessoa que você se relaciona, você vai construir um cotidiano onde problemas que, sei lá, vão necessariamente surgir quando você se relaciona com uma pessoa que é de outra raça, ou quando você se relaciona com uma pessoa que é de outro gênero, que dentro dessa relação vão existir outros problemas, mas também existem coisas que não vão nem passar perto dessa vivência, porque é um compartilhamento ali de experiências muito grande, né? Eu vejo as relações entre mulheres, né? Mulheres de modo geral, mas assim, mulheres negras sobretudo, é uma relação de afetividade, é uma relação de apoio mútuo. Eu te vejo, sabe? Eu vejo o que você está vivendo, eu sei que eu não preciso mencionar determinadas coisas, porque essa outra pessoa que também é muito parecida comigo, ela vai saber, assim, ela vai reconhecer no olhar, ela vai entender aquilo que eu estou passando e aquilo que eu estou sentindo sem que eu precise nem falar muitas vezes, né? Ela vai saber que eu também estou te seguindo na loja. Ela vai saber que eu também estou te olhando feio. E fora que eu acho que a gente também precisa falar sobre como que mulheres negras não estão nesse lugar de receber afeto. Então, quem vai estar destinando afeto para mulheres negras, na maioria das vezes, e aí sendo lésbicas ou não, vão ser outras mulheres negras. Vai ser a mãe, vai ser a avó, vai ser a tia, vai ser a filha, enfim. Quem está disposto a dar afeto para essas mulheres? A trocar de verdade, a construir relações de verdade com essas mulheres, né? E vão ser outras mulheres negras também. Então, isso dentro de uma relação romântica, né? Isso também vai aparecer de uma maneira muito, muito bonita, muito intensa, muito visceral, assim. Acho que deu pra responder a Dália. A gente pode fazer isso. Eu só quero fazer tipo, um comentário no que você falou, que é um exemplo que eu passei recentemente. Eu não sou uma pessoa lésbica, nem tenho pessoas lésbicas tão próximas assim, mas foi uma situação que, um momento, a minha tia desabafando comigo, ela tem 4 filhas também, mulheres, e ela desabafando comigo, falando o quanto ela passou dificuldade nos 2 últimos casamentos dela, e agora ela está passando por uma dificuldade no casamento atual também. E eu brincando falei pra ela, tio, o que te falta é uma mulher. Você deveria entrar no relacionamento com outra mulher, porque só uma mulher sabe amar outra mulher tão bem. Só quando eu falei isso, a primeira coisa que ela me respondeu foi: verdade, a mulher que mais me amou foi minhas filhas e minhas mães. E eu me calei no mesmo momento, porque eu falei uma coisa brincando dela de se relacionar com outra mulher e vi o como pra ela, que também é uma mulher negra, pobre, da Baixada, que quem amou ela a vida toda foi outras mulheres. Não necessariamente num relacionamento romântico, mas sim da família dela, das amigas dela, das filhas dela, que são 4 mulheres. Imagina você ser uma mulher e cuidar de 4 mulheres sozinha. Então, tipo, é por isso que caso que você comentou, né, que vocês comentaram, de uma mulher sabe amar tão bem outra mulher. Eu acho que isso é muito importante, tipo assim, na tua família, né? Que são só mulheres negras vivendo ali em um contexto de matriarcal, de amor, de briga, de todo mundo lá. Do coração. É isso, gente.
bisavó, uma mulher negra também. Eu não tenho irmãs, né, mas eu tenho irmãos, enfim. E aí somos muitas pessoas negras aqui, que tá de família ali, minhas tias avós, e a gente tá todo mundo ali vivendo dentro daquele contexto, vivendo uma dinâmica de relação muito específica, assim, e não só dentro do meu contexto familiar, mas também das minhas relações afetivas, não necessariamente afetivas sexuais, né, mas afetivas de modo geral. Eu também busco estar sempre em contato com outras mulheres, né, e outras mulheres negras, né, porque, gente, não tem nada mais gostoso do que essa grande comunidade, né, tipo, ser reconhecida, ser vista, ser enxergada, e isso é algo que você não vai conseguir trocar, por mais que o seu namorado seja super desconstruído, muito incrível, mas ainda, sabe, tem um momento, gente, eu amo isso aqui, ó. Isso é um gesto que eu faço com as minhas amigas, que quando a gente tá falando que alguém atinge o teto emocional da pessoa. Isso aqui, ó. Tem um momento que atinge o teto, assim, daquele cara. Por mais que ele... E ele pode ser até um homem negro, tá? E que ele não vai entender determinadas coisas, que ele não vai saber se relacionar com você, não teria como. Então, assim, existe algo que é muito próprio mesmo, muito particular da nossa vivência. Não terminem com seus namorados, mas tenham amigas pretas. Não troquem amores, mas construam mais amores. Eu acho que a amizade, quando a gente fala de mulheres lésbicas, a gente fala também sobre amizade, irmandade e companheirismo. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, é muito importante que vocês, mulheres que estão relacionadas com outros homens, sejam mulheres héteros ou sejam mulheres bissexuais ou de outras sexualidades que se relacionam com homens, eu acredito que é muito importante que você ainda continue buscando relações afetivas, relações de carinho, relações íntimas com suas amigas mulheres, porque, cara, nada vai se comparar a isso. Seu melhor amigo não pode ser sua melhor amiga, seu único amigo não pode ser seu namorado. Ponto. Eu acho que é muito importante vocês entenderem. E também quando você está no relacionamento de duas mulheres, sua única amiga não pode ser seu namorado. Sim, porque isso causa uma dependência emocional foda. E você não quer isso. Você quer poder experienciar os amores que a amizade pode trazer. Eu acho muito foda isso. Agora, A gente vai pra pergunta da Ana. Você havia falado sobre a sua criação, você cresceu no meio cristão, né? Com pais cristãos e tudo mais, e também foi a minha realidade. Só que eu cresci mais em um regime de seita, sabe? Eu era testemunha de Jeová, numa família de testemunha de Jeová. E eu cresci meio que maquinada a me envolver com homens, né? E foi muito difícil a questão da aceitação. Eu vivi a minha vida toda uma questão de adolescência, querendo só morrer, porque eu gostava de mulheres. Eu sempre soube que eu gostava de mulheres. Quando eu me assumi pra minha mãe, eu tinha, sei lá, uns 13 anos. Com ela foi tudo bem, mas eu sempre soube que eu gostava de mulheres. E homens, na época, eu tava não nem negócio não, mas é porque era minha obrigação, né? Então, eu vivi nessa questão de muitos anos, sabe, na religião, colocando o joelho no chão, pedindo, Deus, me mata, por favor, porque eu não aguento mais, eu vou ter que casar com um homem e tudo mais. Eu não quero, já que eu vim assim, eu vim errado desse jeito, então pra que eu vou viver, sabe? E então, mesmo depois da religião, eu saí da religião, a minha cabeça continuou por muito tempo, por anos, ainda meio que programada eu acho que pode ser vivência de outras pessoas que também eram de religiões mais restritas, essa coisa de, ok, eu gosto de mulheres, mas a realidade, mesmo que eu saia da religião, que eu vou casar com um homem, é o que minha família espera de mim, é o que a sociedade espera de mim, e você acaba passando por relações e relações com homens, até por comodismo, né? Porque, como no meu caso, uma família extremamente estrita e disciplinada, como que eu levaria uma mulher?
eu acho que tem uma coisa, Ana, muito específica, que é o processo de você entender que você gosta de mulher e o outro processo que é você entender que você não gosta de homem, né? Eu acho que nós, mulheres lésbicas, essa chave às vezes vai virar junto e às vezes não vai. Na maioria das vezes, não vai ser assim, né? Eu acho que quando você tem, principalmente quando você já tem aquele desejo desde que você é uma criança, ou quando você passa a ter esse desejo quando você entra na adolescência, enfim. Ou quando isso acontece, né, em qualquer momento que seja da sua vida, e aí você tem uma primeira experiência com uma mulher, tem uma segunda experiência com uma mulher, você vai entender que você gosta daquilo. Você vai entender que aquilo ali vai fazer sentido na sua vida de alguma forma. Mas o processo de você entender que você não gosta de homens são outros 500, assim, porque eu acho que você está rompendo ali com algo que é muito mais intrínseco, né? Existe, para muita gente, né, é muito mais palatável, né, que você se relaciona, você pode até se relacionar com uma mulher, mas e aí você namorar uma mulher, e aí você dedicar o seu afeto exclusivamente para mulheres, né, e aí você não vai mesmo se relacionar com homens, porque eu acho que ainda quando você, sei lá, quando você é uma pessoa bissexual, ou uma pessoa pansexual, ou enfim, uma pessoa que se relaciona de forma fluida ali, entre os gêneros, né? O que se espera de você é que no fim das contas você vai casar com um homem, né? No fim das contas, né, aquilo ali pode acontecer, mas o seu destino final, a sua linha de chegada vai ser casar com um homem, ter um filho, e um cachorro, enfim, seguir esse molde tradicional de vivência. Então, quando a gente se entende enquanto uma mulher que gosta de mulheres, muitas vezes a gente fica muito tempo preso ali, sabe? E às vezes você vai, de fato, você é uma mulher bi, você é uma mulher pan, e aí essas vivências, elas são válidas, elas são, enfim, outras vivências mais específicas. Mas aí você reconhecer que você, na verdade, talvez você não goste mesmo de homem, é algo muito marcante. Para mim, eu sinto que foi muito assim. Quando eu entrei no Roberto Silveira, eu já vinha desse processo de, né, questionar, de ter uma curiosidade. Eu já tinha, naquele momento, sendo adolescente, já tinha tido um namorado menino, que a minha família aprovava e gostava. E aí eu vivia dentro de uma bolha mesmo, né? Minha família não era uma família extremamente religiosa, apesar de os princípios ali serem, né? Mas eu não era uma criança que necessariamente precisava ir para a igreja, que precisava estar dentro desses contextos opressores, né? Apesar de ter ido por muito tempo, enfim, ter me visto ali naquele lugar por muito tempo, mas isso não era uma imposição familiar para mim. E aí, mas ainda assim eu vivia dentro de uma bolha, né? Eu estudava numa escola pequena, eu convivia com um grupo de pessoas que não tinham essa mesma vivência que eu vim ter depois, né? E aí, essa era a minha vida, assim, até os meus 14, 15 anos de idade, até que eu vou pro Roberto Silveira, que a gente se conheceu lá, eu e a Ana. E aí, quando eu chego nessa escola, que é uma escola grande, uma escola onde eu passo a nutrir muitas relações com mulheres, e eu acho que isso explica muito porque o Roberto Silveira tem, né, essa fama de ser escola que só tem sapatão. Eu acho que Já deixou de ser. Eu sinto que deixou de ser. tá em queda. Mas Os adolescentes, né? Agora são formadores de emprego. E aí, quando eu vou para essa escola e quando eu passo a ter contato com outras mulheres, e quando eu passo a ter contato com mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, eu faço amigas que também estão ali querendo viver aquilo, que já estão vivendo aquilo. E é um momento onde eu consigo olhar com um pouco mais de honestidade para aquilo que era o meu desejo. E para aquilo que eu não achava que era para mim, sabe? Mas aí, isso foi um processo inicial que eu passei e fiquei ali por um tempo, né? Entendendo essa identidade, entendendo aquilo que eu queria fazer, mas o processo onde eu fui me entender da época de fato demorou, assim, foi bastante tempo depois, já mais pro fim do ensino médio, já quando eu já tinha tido muitas experiências com mulheres, quando eu já não estava mais me relacionando com homens, né? Muitas não, eu exagerei. Eu tinha tido algumas experiências já com outras meninas, e já namorava também meninas.
Mas ainda assim, eu não conseguia negar a possibilidade de me relacionar com homem, né? Esse lugar estava sempre ali para mim como uma sombra mesmo na minha vida, né? Como se em algum momento eu fosse voltar para aquilo, ou como se eu não pudesse me afirmar lésbica, porque em algum momento, sei lá, né, vai que, né? A gente não pode excluir nunca a possibilidade de eles estarem ali na nossa vida, de a gente, enfim, ir para esse lugar. E, enfim, não sei se eu respondi, acho que eu falei muito. Mas, para mim, eu acho que são coisas muito diferentes, né? São vivências que estão ali juntas, mas elas vão se desdobrar de forma muito diferente. Esse entendimento. A questão do julgamento, como de mulheres que se assumem lésbicas, mas tiveram relações no passado com homens. E as pessoas não entendem que cada um tem o seu processo, né? Não entendem qual é a realidade, o contexto da pessoa, de onde ela vem, o que motivou muitas das relações dessa pessoa. Amiga, deixa eu fazer o seguinte, a gente tá, tipo, nosso tempo tá acabando, então vão ser duas perguntas, da Raíssa e do Guilherme. Eles vão fazer as perguntas, aí vocês vão escolher qual responder. Uma vai responder uma e a outra responde outra. E a gente finaliza, tá bom? Pode ser assim, que o tempo já tá terminando. Mas bem. responder Pode, amiga, mas assim, inventa tudo. Inventa tudo, que a gente tá com o tempo bem acirrado aí. Posso responder? 10. Amiga, o auditório, vamos ocupar o auditório. Amiga, esse é o teto dentro de 9 horas, então eu não sei. É porque 9 horas eu disse que não sei muito fechar, mas tipo assim, dá pra ficar até 9 meses. É Eu só acho que ocupar e resistir. fica com 9 horas é o nosso acordo. Desculpa, Não, gente, 9 horas. entender. Até 9 horas é o nosso acordo. Mas se você quiser, eu fecho. Você tem a chave, amiga. Amigos, vamos manter o nosso acordo. Amiga, tudo bem. Namorem com a gente, bolsista. Cara, posso desculpa. complementar rapidinho? Acho que eu fui casada com uma testemunha de Jeová, velho. Quando ela era testemunha de Jeová? Não, ela tinha saído já. A mãe dela era muito ferrenha e a mãe dela faleceu. E aí ela ficou morando com o pai. E aí, cara, tinha 22 anos, ela tinha 26 anos, já era muito mental. Mas eu achei muito cruel, assim, como ela ficou, assim, na cabeça mesmo. O processo que ela passava, enfim, muita terapia, porque é uma coisa que reverbera, né? Ainda mais quando você é criada nesse contexto desde a infância, tá ligado? Mas, assim, eu sou uma criança criada dentro do candomblé, do terreiro, e eu também, eu percebo também que, pelo menos na casa que eu cresci, eu não estava distante disso, sabe? Tipo, por exemplo, mulher não podia tocar no atabaque, e ele falava que, tipo assim, tem coisas dentro da nossa religião que realmente está muito ligada a essa coisa, não tanto do gênero, né? Mas a energia feminina e masculina. Só que dentro de algumas casas, isso é trabalhado dentro de uma forma falocêntrica mesmo, né? Tipo, então, assim, por exemplo, quando coisas enérgicas, como a mulher não cortar a cabaça porque representa o corpo dela, é uma coisa que é compreensível. Mas a mulher não poder tocar no tabaco, porque é uma forma de conexão com a origem dela, eu achava muito assim. E aí o pai não ficava reproduzindo esse tipo de coisa, sabe? Que a mulher podia aquilo, mulher podia fazer aquilo e tal. E aí acabou que, tipo assim, dentro desse casamento, a gente tinha essas conexões ainda mesmo que de religiões muito diferentes. E aí eu acredito que também dentro dessas instituições que estão aí para tentar, sei lá, rodar a gente de várias formas, eu acho que a gente não consegue se safar muito quando a gente está. Foi porque ela mandou um nude. E eu não sei nem como é que o pastor ficou sabendo disso. Tipo assim, ela tava tendo um caso com uma menina e tal. E aí, como ele ficou sabendo disso, não sei, mas assim, foi E aí, o pai da menina. Caraca, você é foda. Foi convidado assim, eles tiraram.
eu digo um abuso, foi arremessado com 13 anos. E fizeram o quê? Foram lá na tribuna, no palco, e anunciaram: Ana Carolina, Sônia Pereira não é mais testemunho de Jeová, porque basicamente foi Ana Carolina uma putinha, sapatão. Amiga, você está Amiga, totalmente sinto muito. abraçada por essa roda. Nossa, Porque Então, sim. assim, eu cresci numa coisa que eu não posso comer com homens, eu não posso, quer dizer, não com mulheres, perdão. Não pode com homens também. Não pode mesmo, que bom. Bom que não pode ser com homem. Então, eu continuei muito com. Eu tenho que me envolver com homens. Eu fui criada para isso, sabe? Então, quando em algum momento eu vejo muita terapia, caiu a minha ficha ali de, ok, como eu me sinto quando eu me relaciono com homens? Como eu sinto o meu corpo? Eu sentia uma raiva, mas também um nojo depois. Você pode não entender, mas eu me envolvi depois, eu me sentia descartada. E aí você vai falar, por quê? Continua ruim? Mas por que continua? Gente, a minha cabeça foi programada pra isso. Sabe? Eu não sei. Então, eu acho que eu vou fingir que a Maria Clara não tá aqui pensando, meu Deus, não quero. Você é que muito emocionada. Você não tem como me entender. Mas quando eu penso na minha vivência com a religião, é uma relação muito simples. Não acreditava. Acreditava, mas não me tocava tanto. Acreditava, mas não tinha tanto medo assim. Não era algo tão próximo. Mas eu era muito próxima da minha mãe. Sempre fui. Todos nós, filhos de mulheres, de mães, sempre fomos um pouco apoio emocional da mãe que não tinha amigo. Eu acho que vocês aqui conseguem me entender. E isso me fez ter uma relação muito próxima da minha mãe. E isso fez a minha mãe ter um apego muito forte comigo. E uma ideia de vida muito boa quando a gente morresse e fosse pro céu, a gente ia estar junto. E pra mim e pra minha mãe, o mais difícil foi eu entender que eu não estaria naquele céu. E foi muito, muito doloroso pra mim, a minha mãe olhar pra mim aos prantos falando: cara, mas você não vai estar comigo na vida inteira, eu não vou lembrar de você, filha. Eu quero lembrar de você, como eu vou esquecer de você. E como eu vou esquecer da minha mãe, como o mundo vai parar de existir com isso. E sim, é muito cruel. E eu queria, como eu abraçava minha mãe, como eu podia abraçar minha mãe e como a minha mãe ia me abraçar, sabe? Eu acho que pra mim o mais complicado foi eu entender que o céu que ela ia estar, o que ela queria estar, eu jamais ia existir lá. Mesmo se ela tivesse expressado para outras mulheres o céu que ela queria, jamais seria o meu céu. O paraíso que eu queria, o meu paraíso é mulheres. Ludmilla mesmo disse. Não falava não menos de Mila, mas eu acho que a minha visão de a vida eterna e do paraíso e de tudo isso foi mais esmagada quando eu me entendi como uma mulher que não ia deixar e não ia querer que homens a acessassem. Isso foi muito cruel. Foi uma experiência cruel e eu acho que todo mundo é bom ter terapia nesse momento de descobrimento, porque quando expectativas que você colocou na sua vida são quebradas, é muito mais difícil quando expectativas que outra pessoa colocou na sua vida são quebradas. Você esperou uma coisa de você, você tá lá e vai fazer outra? Tipo, eu super total abraço pais, filhos de pais religiosos que se descobriram em algum tipo de dissidência. Se descobriram trans, se descobriram macumbeiro, se descobriram lésbicas. Eu acho que o maior medo da minha mãe é eu olhar pra ela e falar assim: mãe, eu sou trans, lésbica e macumbeira. Puta que pariu, a minha mãe cai morta. Ela cai morta. Assusta. Experiência própria assusta. Você já fez isso? Eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, sou trans, macumbeira, apesar que ela já é macumbeira, então isso aí não doeu. Mas, tipo, sou trans, namoro outra pessoa trans, sou não binário, pansexual, e a minha mãe só cai pra trás. Ui. Cada denominação ela. Eu nem conheço. Eu nem sei o que significa, mas Queria responder a Camille. amigas, vamos ouvir então as duas perguntas. Fala Raíssa, fala Guilherme. E aí você responde nessa roda. Tá.
muito sinceramente, assim, é bom ocupar esse lugar sem, tipo assim, nada contra os professores, mas é bom ocupar esse lugar com pessoas que são nossos pais e falam tão lindamente, tão cheios de conhecimento científico, de conhecimentos não científicos, mas tudo é científico na minha profissão, mas enfim, saberes que são escolarizados, né, que são acadêmicos e que as pessoas acham que não são acadêmicos, mas que pra gente é. É muito bom ficar nesse lugar com vocês, poderia ficar aqui eternamente ouvindo vocês, porque me tocou várias falas em vários lugares. E a minha dúvida, eu não sei se cabe, se não couber, vocês falem, Mona, dá uma segurada. Eu vou aceitar tranquilamente. É uma dúvida pedagógica, no campo da escola. Eu trabalho hoje numa escola de ensino contextualizado, ensino fundamental, sei lá, 2, 3, não sei, é o 8º ano e ensino médio. E aí eu estou inserida na inclusão, mas eu estou inserida numa sala que hoje, ouvindo vocês falando, você tem dois alunos trans. Uma é uma aluna, uma menina trans, né, que se condiciona como menina trans, então é uma menina trans branca que não é respeitada. Ela fala que é uma menina trans, ela fala o nome social dela, ela se corta toda a feminilidade, mas ainda assim ela é chamada de Arthur por todo mundo, pelos professores e tal. E outra, uma menina, o que hoje eu entendo como uma menina trans, mas até hoje, de tarde, eu não tinha entendido isso aqui, uma menina trans negra que não obtém o privilégio de poder se reconhecer e enfrentar os perigos, né? O que a menina enfrenta por ser uma mulher, por ser uma pessoa negra, né? Dentro do espaço por ela. Mas assim, uma menina, que eu agora vou chamar de menina, né? Enfim, se coloca como, o nome dela não é chamada de Kaique, mas ela se coloca como Caicora, ela, tipo assim, performa a feminilidade na forma dela e claramente, tipo assim, ela se diferencia no pronome feminino, mas ela não tem nem a coragem de se colocar nesse lugar para enfrentar, né? E aí a minha questão é, tipo assim, obviamente eu não posso fazer muita coisa porque eu tô lá no lugar de inclusão, mas eu também não consigo não fazer nada. E aí eu perguntando para vocês, perguntando assim, que nessa situação que a escola é uma escola gestora, a escola falando que você só pode se reconhecer e se assumir e exercer o seu gênero, né, a sua sexualidade a partir da sua maioridade, né, não sei o quê. Como vocês interferiam numa situação dessa, tipo assim, sei lá, para garantir o mínimo de dignidade, mesmo que não fosse uma intervenção direta na direção, mas uma coisa assim para dentro da sala de aula e aí se me empolgar vocês falam, Ana. Porque assim, elas são meninas lésbicas, né? Porque se relacionam com outras mulheres, eu acho que. Né? Elas têm quantos anos? Uma tem 15 e a outra tem 17. A menina preta tem 17. Tá. Que bom, esse aqui. Sim. Eu falo muito, vou ter que botar tudo que eu queria falar em 2 minutos. Mas, assim... Menos se puder. Eu consigo. Mas teve, né, eu pelo menos foi uma das partes que me chamou a atenção em toda a roda, foi a questão sobre a feminilidade. E assim, eu acredito fielmente que, embora uma coisa não seja exatamente igual a outra, questões de expressões de gênero estão diretamente ligadas com a sexualidade. Com as que a gente se identifica, que os outros se identificam e a gente não entende, ou que os outros se identificam e a gente entende. E aí, pelo menos, eu passei por uma experiência recentemente dessa questão de estereótipos e feminilidade, porque desde sempre eu não tenho um momento na minha vida em que alguém tenha chegado pra mim e falado: você é tão mágico. Isso nunca aconteceu, sabe? E esse não querendo cair no lugar de filho de mamãe e neto de uma avó, mas eu sempre fui cercado por mulheres, né? A Issa falou da questão da família dela ser dessa família patriarcal. E a minha família tem isso. Mora eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 tias-avós e por muito tempo a minha tia morou com a gente também. Então eu sempre estive cercado de mulheres, eu sempre tive esse contato com o feminino, sendo um homem gay, preto, enfim, todas as questões. Só que eu tive uma experiência recentemente que, pela primeira vez na minha vida, por isso que questão de estereótipos é um tópico sensível pra mim, que falaram um comentário super inocente que me deixou maluco, falaram: nossa, mas eu não te acho tão afeminado. E eu fiquei assim. Aí eu comecei a questionar toda a minha vida. De que momento eu
não sou uma mulher, nunca vou entender plenamente as situações que vocês passam, embora sejamos parte de duas comunidades parecidas, né? LGBT, negros, mas tem experiências que eu realmente não vou entender. Então eu queria questionar se vocês já passaram por alguma experiência parecida, tipo assim, se questionarem que a Gabriela falou que sempre performou feminilidade. Em que momento você, ou se você já foi questionada de alguém falar, não, mas eu não acho você tão feminino, você fica assim, como não? Sabe? Porque é um lugar muito, literalmente novo pra mim, foi a primeira vez na minha vida que eu escutei alguém falar que eu não, você não é tão feminino aqui, mas isso não faz sentido. E como? Entre nós, a gente nasceu mais afeminado. Então esse lugar de passar a vida inteira que nós tivemos até agora, encaixado em um lugar que você pensou, é isso, as pessoas acham que eu sou assim, alguém do nada. Cheguei a perguntar, não, você não é assim, não acho que você é assim. Eu não sou? Sabe? Eu queria saber como vocês se sentem em relação a isso, se isso já aconteceu com vocês em uma situação similar. Eu só queria dizer o quanto isso também pode estar ligado à raça, né? Quando a gente estava falando aqui, né? Por exemplo, as mulheres negras não podem ser femininas, um homem negro não pode ser afeminado, não pode ser isso aí. Primeiro, eu queria a Camille conceituasse essa questão de prateleira do amor, porque eu não conhecia, porque eu A prateleira do amor é um conceito conceituado pela Vanessa Daniela, que é uma psicanalista, né? Ela é uma psicóloga, psicanalista, pesquisadora da área de gênero. E aí ela vai trazer, eu acho que a Alissa vai falar muito melhor do que eu, obviamente, mas ela conceitua de que as mulheres estão para a sociedade dentro de uma prateleira. E aí, quanto mais perto de um padrão social ela estiver, mais à frente e mais acima da prateleira ela vai estar. E para quem ela vai estar nessa prateleira? Para outros homens. Para homens. E mesmo que elas sejam mulheres lésbicas, elas vão estar para os homens escolhê-las e se exibir disso. E aí quem vai validar as mulheres são os homens. E quanto mais perto esse homem de um padrão social, esse homem conseguir conquistar essa mulher mais perto de um padrão, ele vai ser validado também. E por que ele vai ser validado? Por outros homens na casa dos homens. Então ele nunca vai ser validado por uma mulher, e sim para os homens na casa dos homens. Eles ali naquele grupinho deles. Enquanto a gente está sendo validada enquanto mulheres dignas ou não de amor através dessa prateleira. Acho que é um pouco disso. E aí também ela vai falar um pouco sobre como isso se dá no sentido de disputa, de rivalidade feminina, do porquê que a gente está rivalizando uma com as outras o tempo todo. Porque a gente tem essa necessidade intrinsecamente ligada a gente para ser escolhida por um homem. E acho que é isso, né? É negra? Não, Não, é uma mulher branca. Cara, eu amo muito esse conceito que a Valesca desenvolveu. Ela, depois, gente, eu posso, sei lá, mandar em algum lugar aí, no grupo de pet. Ela tem 2 podcasts que ela participou do Bom Dia Óbvios. E assim, fazendo uma adenda aqui, né? O Bom Dia Óbvios é um podcast da Marcela Ciribelli, que é uma mulher branca. Então, obviamente, a gente precisa fazer os nossos recortes quando a gente vai consumir esse conteúdo. Mas eu adoro demais esses episódios específicos, né, com a Valesca, em que ela vai destrinchar muito essa ideia e que ela vai falar muito sobre como nós, ela fala isso no momento, né, mesmo sendo mulheres lésbicas, a gente não tá fora dessa prateleira, sabe? Por mais que você seja uma mulher feminista, muito desconstruída, e que você esteja pensando outras formas de relação, que você esteja fugindo ao máximo possível que você conseguir dentro dessa lógica, tal, dessa norma social, isso ainda vai estar posto ali para você, porque isso não é algo que está dentro do que é individual, né? É uma perspectiva coletiva mesmo de como que a sociedade se organiza. Então, sim, mulheres lésbicas estão, né, totalmente dentro da prateleira do amor, ainda que elas não estejam nessas relações com homens, né, mas ainda assim é o olhar do homem e as regras do homem, e, enfim, tudo aquilo que é criado pelos homens é o que vai validar essas mulheres. E eu acho que dentro das relações entre mulheres, a gente pode sim pensar formas de opressão e de hierarquização, porque isso existe, né, seja racialmente ou de classe,
acho que de certa forma é assim, mas ao mesmo tempo eu também estava ouvindo a Valesca falar há um tempo atrás, mas ela não estava falando sobre lésbicas, sim sobre homens gays. O quanto que um cara, né, quando essa pergunta para ela, né, se esses homens gays eles também vão estar dentro, se encaixar, né, dentro desse conceito dela, e ela disse que não, porque a gente pode, né, pensar outras formas de opressão para enfim, conceituar, para definir, para caracterizar essas relações dos homens gays, mas que eles não vão estar necessariamente dentro dessa lógica da prateleira. Então, eu não sei exatamente como que as relações lésbicas podem ser pensadas, mas eu parto muito de um princípio de que nós não temos esse lugar de escolha, né? Ainda que a gente esteja numa posição socialmente falando, né, superior à de outra mulher, né, dentro daquilo que é entendido como superior, ainda assim você não está dentro dessa lógica que é a casa dos homens, né, que conceituando assim bem basicamente, gente, que é esse lugar, essa ideia, né, de que os homens estão ali dentro dessa comunidade, a comunidade que é a casa dos homens, onde eles se apoiam, onde eles se amam, né, onde eles se admiram, Onde outras mulheres amam outro homem. Sim, e aí tudo que vai em relação, enfim, à posição de escolha, ela faz esse comparativo com prateleiras de mercado mesmo, né? A gente está no mercado olhando para as prateleiras e aquilo que a gente vai olhar e aquilo que vai ter a nossa atenção, os produtos mais desejados, são aqueles que estão ali nas prateleiras de cima. E aí, conforme você vai descendo, né? E aí, falando de relações sociais, é onde vai estar as mulheres negras, as mulheres deficientes, as mulheres com, enfim, questões diversas que fujam a essa norma, né? Então, Acho que só para finalizar, eu lembrei quando você estava falando de que eu tenho algumas amigas minhas que se assumiram enquanto lésbicas para a família, e aí, principalmente os pais, nessa coisa de ser validada na casa dos homens, quando elas se assumiram enquanto lésbicas, ficavam, tipo, que insinuando, tipo, não, essa mulher, você tem que pegar essa mulher, porque essa mulher é assim, assim. E intensificando esse gosto pela mulher que está mais à frente e mais acima da prateleira por conta do padrão. E uma segunda coisa que eu queria comentar é que esse podcast que a Alicia vai disponibilizar em algum lugar, ele é muito bom porque no final ela fala que as pessoas que mais envelhecem bem são mulheres lésbicas. sim! São mulheres lésbicas que estão se relacionando com, né, estão se relacionando ali. E tem outro dado, eu acho que é isso, né, que ela traz esse dado de mulheres lésbicas. Tem outro dado que eu queria lembrar agora. Que um homem meio que perebado, ela dá esse conceito, mesmo que perebado, ele se sente no direito de validar uma mulher pelo padrão ou pela forma como ele acha que deve ser avaliada. Xoxo capeta e vou lá falando. Enfim, Cara, não tem nada a ver com o assunto, mas sabe, eu tive uma discussão. Vale muito a pena. Não tem nada a ver com o assunto, mas sabe, eu tive uma discussão com um cara que está trabalhando aqui não na escola que eu trabalho, mas na empresa que eu trabalho, porque ele postou 50 mil stories falando sobre como homens, e aí ele bota no recorte racial, né? Sobre como homens pretos não estão na posição de escolher relações afetivas. E aí a gente ficou discutindo horrores, porque ele ficou tentando me convencer de que homens pretos são a camada mais oprimida da sociedade, porque mulheres pretas decidem, porque o homem. E o contexto dele é econômico, né? Porque assim, olha o conceito dele, gente. Aí eu tô falando, cara, essa prateleira não meu, devia ter sabido isso pra poder acabar com a raça dele. Porque ele falou o seguinte, que mulheres pretas e brancas, porque a gente é uma coisa só, podem não trabalhar. Porque elas vão ser escolhidas pelos homens. E
porque todo mês a gente tem fogo. Sim, acho que eu acho que eu quero muito. Eu adorei esse conceito da filha do amor que eu não conhecia, mas eu quero muito pensar sobre isso para eu responder melhor essa pergunta. Então eu vou deixar essa pergunta no hold, né? Só. Mande um áudio. Amiga, mandarei um áudio para responder um pouco da sua pergunta e um pouco da pergunta da Raíssa, que vai falar um pouco com essa pergunta, Maria. Que eu acho que não. Ninguém nunca falou pra mim. Eu sou muito. Você não é tão feminina assim. Mas já falaram pra mim que eu não era tão sapatão assim. Porque eu não era o estereótipo que as pessoas esperavam. E eu acho que é muito uma questão de você se entender e você abraçar a sua subjetividade e entender que a sua subjetividade é construída e está no processo de tecelagem realmente, de costura com outros e com outras em um espaço e um contexto. O que eu quero dizer com isso? Não acho que alguém ter falado isso precisa ou não precisa mudar a sua visão de você. Quando a gente se entende em uma sexualidade que é diferente do heterossexual, a gente sempre fica se cobrando certos comportamentos. E eu acho que podem ser comportamentos nocivos ou não. Podem ser comportamentos aceitáveis ou não. Comportamentos aceitáveis, ou, por exemplo, eu vou só jogar bola e usar bermuda. Porque pra mim é assim que eu me entendo. Eu não sou, mas eu sou um homem gay, eu vou só ser um homem gay afeminado, porque é assim que eu entendo validade. Pode ser, não tira a possibilidade de ser, mas eu entendo que você, por estar nesse processo há muitos anos, se descobrir como um homem gay, talvez você já tenha, essa seja a sua subjetividade à mostra. O seu momento mais vulnerável. Quando você volta a pensar na sua infância, teve um momento que você foi mais vulnerável? Não? Tem um momento que você foi mais vulnerável? Também não. Esse foi ser você? Foi. Porque você pensa que alguém. Porque isso é colocado à prova, sabe? Porque isso pode ser pauta para a fala de outra pessoa. Também você tem que pedir opinião. Eu, às vezes, eu peço a opinião de alguém sem querer a opinião da pessoa. Mas eu peço porque eu acho legal a gente ouvir outros. Qualidade. Não, pior foi que eu não pedi o A gente precisa. A gente precisa ser validada. E, amiga, eu acho que isso é uma parada muito sobre descobrimento da sua identidade como pessoa homossexual. Você entender que você nunca vai estar no padrão que as pessoas estão pedindo de você. Você nunca vai ser afeminado bastante. Você nunca vai ser mágico bastante. Você nunca vai ser bonito bastante. Você nunca vai ser lésbico bastante. Você nunca vai ser trans bastante. Você sempre vai ser alguém que as pessoas esperavam que fosse mais. Eu acho que isso é uma parada muito sobre você se estudar, sobre você se abraçar. Eu sou essa pessoa realmente feminada? Isso eu sou. Porque o que ela falou teve algum efeito em mim pra eu duvidar disso em algum momento. Sabe? Assim. Porque eu acho que essas perguntas parecem muito da Maria e da Raíssa. Amiga, se quiser responder por áudio também, por causa do tempo, eu aceito, porque acho que não tem como. Amigo, vai Todo mundo levar continuar lá em casa. vai levar 2 minutos, vai levar 1 minuto na real. Amigo, já até esqueci um pouco da pergunta, mas vou tentar relembrar aqui. Eu acho que, Raíssa, acho que a maioria que já teve algum contato com escola, né, principalmente trabalhando em escola particular, ou então escolas aqui do município, são esses ambientes de trabalho, às vezes, muito opressores, né? Em que esse debate ele não vai ter espaço nenhum ali para acontecer. A escola que o Lúcio estava trabalhando, né, lá no Pilar, é uma escola exceção. A gente conseguiu esse vínculo porque tem uma professora de lá que faz mestrado aqui, e a gente foi criando essa relação, mas esses espaços democráticos, eles são a minoria, né? O que não quer dizer que a gente não tem que fazer um império
mim há um tempo atrás, que ela viu na escola que ela trabalha, que era mais ou menos assim, que a utopia, né, por mais que seja, enfim, esse ideal, que a gente está muito longe, mas a utopia serve para a gente caminhar, né? Ela serve como um lugar ali de horizonte onde a gente quer chegar lá. E aí, obviamente, assim, se você for levar essa temática lá para sua escola, que é uma escola opressiva, isso não vai ser bem recebido ali. Talvez não de primeira, talvez não de segunda, mas alguém tem que começar. Alguém tem que dar esse primeiro passo, alguém tem que colocar esse pé na porta, porque essas adolescentes, assim como eu cansei de ver lá no Fora Carolina, são pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam de um espaço onde elas possam ser ouvidas, onde elas possam se expressar, onde elas possam se sentir abraçadas. E a escola, universidade, enfim, tem que ser esse espaço de abraçar mesmo, de acolher a integralidade dos sujeitos. E, enfim, mesmo em contextos opressivos, eu acho que a gente tem que tentar fazer esse movimento. E é isso, dentro dos seus limites, claro, né? Dentro do que é te permitido ali, do que você se sente confortável, mas a gente tem que fazer isso. Mas eu como, mas Tá. Não, na minha dúvida, a gente vai desenvolver esse espaço mais vezes. A gente rendeu muito a conversa, a gente não contava que ia escalonar tanto assim as falas, a gente até tinha preparado uma dinâmica, a gente falou, cara, ninguém vai falar nada, a gente tem que provocar a pessoa a perguntar, e aí, na verdade, vocês fizeram a minha, seu falando. Amiga, a gente vai ver esse movimento, vocês não Tinha muito mais questões para levantar. então, eu vou deixar a Isa encerrar e aí a gente fecha a roda. Quem tiver questões de mobilidade, eu entendo totalmente se vocês podem se encaminhar. Eu super. Se eu tivesse pegado o lápis e minha namorada não fosse pagar um Uber pra mim hoje, eu super ia ficar assim. Eu acho que, amiga, eu posso te falar outra vez como. Assim, na minha visão, é sobre quando você é um docente, por mais que você não seja o docente principal da sala, tipo regente da sala, exatamente, você ainda é um docente, você corporifica conhecimento, você corporifica conceitos ali e uma esperança, você corporifica um horizonte, um toque de conhecimento que você vai chegar, porque por mais que aquele adolescente possa achar ou não que sabe mais que você, ele no íntimo dele sabe que ele não sabe mais que você. Ele tem esse conceito de ela é adulta, ela sabe pra caralho. Por isso, eu acho que a primeira coisa, quando a gente encontra esse tipo de relação dentro de sala de aula, é a gente lembrar que o nosso empoderamento nos alunos está totalmente ligado à autoestima desses alunos. E quando a gente pensa sobre a autoestima, a gente tem que lembrar de onde aquelas crianças vieram, quem são aquelas famílias. Você sabe quem são aquelas famílias, como são aquelas vivências? Você não pode, como docente, se colocar na responsabilidade de acabar ou de levantar e construir a autoestima daquela criança. Não se faça você a responsável disso, pois você não é. Mas pense que você pode plantar a sementinha da dúvida. Como você planta? Perguntando sobre ela, sobre o que ela acha dela, sobre o que ela pensa sobre ela. E você faz isso jogando o que você sabe, seu conhecimento científico, seu conhecimento sobre si, sobre gênero, sobre raça. Você vai jogando, mas deixa ela vir pra você. Não quero dizer que, tipo assim, ela tá super receosa. Deixa ela falar, porque eu não sou uma pessoa trans e eu acho que eu tenho poucos amigos trans, mas eu entendo que é uma questão muito de autoestima, né, amiga? É muito ligada à autoestima, porque ninguém vai te ouvir. Ninguém valida a sua vivência toda real. Exatamente, sua existência, você não existe. A pessoa que deveria existir, que é o seu nome morto, toda aquela pessoa que carrega esse nome morto, não existe. Então, quem sou eu, sabe? Eu acho que nesse momento é o que você deve fazer, deixar que aquela criança, que é adolescente, se reconheça. Porque a gente só
de uma perspectiva de que aquele aluno, ele não é uma tela em branco. Ele não é de nenhuma forma uma tela em branco que você vai lá e vai pintar e, nossa, dá um passo para trás, obra linda. Ele já está uma arte feita. E não é para você mudar a arte, é para você dar um pincel para ele que ele vai pintar. Você pode falar assim, olha, essa cor é muito legal, o que você acha dela? O que você pensa dela? Como essa cor te ajudou? Como isso te fez? Como isso te formou? E esse ambiente de autoestima é algo que muitas mulheres lésbicas negras carecem. Porque a gente sempre é dito. É isso. Gente, obrigada, né, que ficou aí até agora. Eu quero um minutinho só, porque é 9h10. Maria falou, são 9h09. Eu queria ler um trechinho só de um texto que eu cruzei na internet hoje, que é da Doroteia Grijalva, e vai ser muito rápido. Eu vi na página da Gene Papos, eu adoro demais essa página, porque é uma página que pensa muito essa colonização dos afetos, né? E o texto fala, fui confirmando que compreender e conhecer minhas emoções influi no bem-estar físico do meu corpo e como são importantes para conhecer sua linguagem. É fundamental para entender que todas as dimensões do meu ser estão extremamente interconectadas entre si. Por esta razão, assumir meu corpo como um território político é uma aprendizagem cotidiana e incessante, que tem requerido muito amor, força de decisão e valor para renunciar ao que atenta contra a minha saúde mental, corporal e espiritual. E desta maneira,